Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fana Lopes e eu tô chegando aqui com um vídeo novo para você. Mas antes, eu quero que você me diga uma coisa. Alguma vez na sua vida, você já parou para se perguntar como é que estaria a sua vida hoje se lá atrás você tivesse feito escolhas diferentes das que você fez? Se você está sempre aí se culpando por escolhas que você não fez, por decisões que você adiou ou por caminhos que você tomou ou não tomou, então não saia daí, porque o tema hoje é: e se você tivesse feito uma escolha diferente? Então, vem comigo! A gente fica deslumbrada com a ideia de voltar no tempo, não é? E isso porque a possibilidade de uma segunda chance, ela desperta o nosso interesse, chama a nossa atenção. Você já se pegou dizendo assim: se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito tudo diferente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria tomado aquela decisão. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria me casado tão cedo. O fato é que ninguém está livre de cometer um erro, ninguém está livre de fazer escolhas erradas ou de decidir alguma coisa de forma precipitada, não é? E olha que interessante, em alguns casos a gente tem certeza que escolheu certo, porque os resultados da nossa escolha foram os melhores possíveis. Em alguns casos a gente sabe que escolheu errado, porque as consequências da nossa escolha elas são tão desastrosas, tão catastróficas, que não deixam qualquer dúvida de que era para a gente ter escolhido diferente. Mas e quando a gente fica na dúvida? Sabe aquela dúvida que bate? E quando a gente diz assim: será que eu fiz a escolha certa? Será que era mesmo para eu ter me casado com essa pessoa? Será que era mesmo para eu ter falado aquilo que eu falei? Então, é justamente essa dúvida que gera na gente uma certa curiosidade sobre os resultados da escolha que a gente não fez. Ou seja, aquela ou aquelas escolhas que eu não fiz, elas teriam me levado para onde? Como é que eu estaria hoje? Como é que a minha vida estaria hoje, né, se eu tivesse escolhido uma outra coisa? Nessa semana eu assisti a um filme muito interessante. O nome do filme é E se você tivesse uma segunda chance? É um filme cristão que começa mostrando a vida de um homem 15 anos depois de uma escolha muito importante que ele precisou fazer. E aí vão acontecendo várias coisas ali no início do filme, né? E um belo dia, esse homem teve a chance de conhecer, vamos dizer assim, né, a sua outra história, ou seja, uma outra realidade que ele estaria vivendo hoje se ele tivesse feito uma escolha diferente da que ele fez 15 anos atrás. É claro, né, que é uma história fictícia, mas ela mostra pra gente que cada uma das nossas escolhas, ela vai produzir um resultado diferente. E mostra pra gente também que quando a gente faz uma escolha, a gente está abrindo a porta para uma realidade, mas está inevitavelmente fechando a porta para outras. E eu não sei se acontece com você, mas muitas vezes eu já me peguei pensando nas escolhas que eu já tive que fazer. E eu não estou falando aqui daquelas escolhas simples, cotidianas, né, com consequências simples, mas eu estou falando das escolhas que são realmente importantes, daquelas que podem mudar completamente o rumo da nossa história. Então, quando você tem diante de você pelo menos duas opções, e você precisa escolher entre uma e outra, se você optar por uma, você está automaticamente excluindo a outra ou as outras, com todas as possibilidades delas. E é interessante que, mesmo que a minha escolha tenha me trazido excelentes resultados, ainda assim, bate aquela curiosidadezinha, né? Uma vontade de saber o que eu perdi ou o que eu deixei de ganhar com a opção que eu deixei de lado na hora de escolher.
Então é comum de vez em quando a gente pensar assim: e se eu tivesse escolhido diferente? Como é que a minha vida estaria hoje? Na verdade, é mais uma curiosidade mesmo, porque a gente sabe que as escolhas que a gente fez, elas já foram feitas. Não tem como a gente voltar lá atrás para mudar as coisas. Então, para que a gente se martiriza tanto com tantos e se's, não é? E se eu tivesse aceitado aquele trabalho? E se eu tivesse me casado com fulano? E se eu tivesse feito outro curso? E se eu tivesse dito sim em vez de não? O fato é que, já que não dá para voltar atrás, para mudar as minhas escolhas, aquelas que eu já fiz, eu preciso pedir a Deus, então, mais sabedoria para eu fazer escolhas melhores daqui para frente. E a Bíblia, ela me garante que quando eu peço a Deus sabedoria, Ele me dá. E quando eu procuro viver de acordo com a palavra de Deus, eu vou andar seguro no meu caminho e o meu pé não vai tropeçar. É o que a Bíblia diz, é uma promessa de Deus que está lá em Provérbios 3:23. Eu me lembro que em 2005, já tem um tempinho, eu precisei tomar uma decisão muito importante. Eu tinha sido aprovada num concurso em Roraima e esse concurso era muito bom, era o concurso dos meus sonhos. O salário era maravilhoso, era excelente e eu ainda ia ter um monte de benefícios, né, com aquele cargo. Enfim, profissionalmente eu estaria muito bem. Mas quando saiu a minha nomeação, eu tinha ali, diante de mim, duas opções. Ir embora de Brasília, assumir aquele cargo, mas ficar longe da minha família, ou, segunda opção, ficar com a minha família aqui em Brasília, mas deixar aquele sonho escapar por entre os meus dedos. Ai, meu Deus, que escolha difícil! Mas eu tinha que tomar uma decisão. Então, eu escolhi ficar. Mas eu confesso que de vez em quando eu ainda penso nessa escolha. Será que foi a melhor decisão? E se eu tivesse ido, como é que estaria a minha vida hoje? Essas perguntas, elas são normais da gente fazer. E isso não quer dizer que eu tenha me arrependido. Foi muito bom ter escolhido a minha família, ter ficado aqui em Brasília. É muito bom estar junto de quem a gente ama, não é? Mas é sempre muito difícil ter que escolher entre duas coisas importantes para a gente. É por isso que às vezes a gente se pega imaginando a possibilidade de viver a segunda opção num mundo paralelo. O fato é que todo mundo um dia pensa no que poderia ter sido se tivesse feito isso, se tivesse escolhido aquilo. O problema não é, de vez em quando, a gente pensar nessa segunda opção que a gente deixou para trás, né? Mas o problema é tirar o foco do hoje, do agora, para viver em função de uma coisa que você poderia ter vivido se tivesse feito uma outra escolha. Martinho Lutero disse uma vez que o passarinho pode até pousar na nossa cabeça, mas o que ele não pode é fazer ninho ali, ou seja, você pode até pensar nisso, nessas possibilidades aí de vez em quando, mas você não pode deixar que esse pensamento se instale na sua mente, porque isso vai te parar, vai te paralisar. A verdade é que a gente perde muito do nosso presente. A gente deixa de viver o hoje para ficar aí imaginando desfechos diferentes para a nossa história, para os nossos relacionamentos. Isso é o que a gente chama de pensamentos contrafactuais. Então, a gente deixa de viver a história que a gente tem aí, ó, na nossa mão, aqui na nossa mão, a nossa história real, para ficar imaginando um possível final feliz numa história fictícia que poderia ter acontecido, mas que não aconteceu. Então a gente olha para o nosso casamento, por exemplo, e diz assim: e se eu tivesse me casado com fulano? Talvez a minha vida fosse bem melhor hoje.
E se eu tivesse aceitado aquele trabalho? E se eu tivesse viajado? E se eu tivesse feito aquele tratamento? Enfim, são tantas coisas, são tantos e se's, né? Então, normalmente, quando a escolha que eu fiz, ela não me trouxe o resultado que eu esperava, ela não me trouxe um final feliz, então eu imediatamente aciono o modo e se? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Funciona mais ou menos assim. Já que a minha história real, ela está naufragando, então eu vou mergulhar numa outra história. Aí eu começo a imaginar um final feliz numa outra história, numa outra realidade que poderia ter acontecido se eu tivesse feito uma outra escolha, uma outra coisa. Mas olha que interessante, esse tipo de pensamento, que é o pensamento contrafactual, ele pode até ser benéfico em alguns casos, mas ficar o tempo todo pensando, e se isso, e se aquilo, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse falado, isso pode deixar a gente frustrado, sabe? Cheio de sentimento de culpa, porque tem coisa que não dá mais para arrumar, tem coisa que não dá mais para consertar. Então, o que é que eu faço, Fana, para não cair nessa armadilha emocional? Eu preciso, então, desligar o modo e se, para viver com coragem, sabe? A minha vida real, que é, na verdade, o resultado das minhas escolhas, das escolhas que eu mesma fiz. Então, mesmo que os resultados da minha escolha não tenham sido aqueles que eu esperava, não tenham sido os melhores, eu preciso parar de suspirar aí pelos cantos e tentar encontrar um final feliz na minha história real. Talvez a sua vida real seja até muito interessante, mas você não consegue perceber isso, porque você está com o modo e se ligado o tempo todo. A verdade é que, seja qual for o resultado das nossas escolhas, uma coisa é certa. Não dá para voltar lá atrás, como eu falei, né? Para fazer uma outra escolha, uma escolha diferente. Já foi, já passou. Mas o que eu posso fazer então? Eu posso usar essa escolha errada, esse erro do passado, como uma bússola que vai me apontar para a direção certa dali para frente. Ou seja, lá atrás eu escolhi errado, eu sei disso, sem muita sabedoria, sem muita maturidade, mas agora eu já sei o que fazer, eu já aprendi, eu já sei para onde ir. Então, não fique aí parado, parada, pensando em como a sua vida poderia ter sido se você tivesse feito isso ou aquilo, se você tivesse dito sim em vez de não, ou se tivesse dito não em vez de sim. Não seja esse carrasco para você mesmo, sabe? Use os seus erros em seu favor e aprenda com as escolhas erradas que você fez no passado. Tire uma lição de cada uma dessas escolhas e dê sempre o seu melhor. Deus nunca se surpreende com os meus erros, porque Ele me conhece, foi Ele que me criou. Ele sabe que eu não sou perfeita e que aqui ou ali eu posso cometer um erro, eu posso fazer uma escolha errada, uma escolha ruim. Mas Deus, Ele não exige de mim e nem de você uma perfeição. Ele não pede que eu seja a melhor, mas Ele espera que eu dê o meu melhor em tudo o que eu fizer. Lá em Colossenses 3:23, a Bíblia diz que tudo o que eu for fazer, que eu faça com todo o meu coração, como se fosse para o Senhor, sabe? E não para homens. Então, se você ama alguém, não ame de qualquer jeito, dê o seu melhor, ame com todo o seu coração. Se você for buscar a Deus, resolver o que vai buscar a Deus, não busque de qualquer jeito, busque de todo o seu coração, como diz a Bíblia, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, como está lá em Jeremias 29:13. A gente vive dizendo que, a gente sabe bem disso, né, que o dia de hoje é tudo o que a gente tem, não é assim? Mas se a gente sabe disso, por que a gente insiste em viver o hoje de qualquer jeito?
Tem uma música que eu acho muito interessante e o meu marido fala, ai meu Deus, você tá sempre com uma música na cabeça. É assim, tô sempre com uma música na cabeça. E eu me lembrei dessa agora. Ela fala assim, toda pedra no caminho você pode retirar, numa flor que tem espinho você pode se arranhar, se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É linda, não é? E é exatamente isso, é uma verdade, a gente precisa aprender enquanto a gente está aqui no processo, no caminho. Então, dê o seu melhor hoje. Viva o dia de hoje da melhor forma que você puder, porque o amanhã, ele é de Deus. Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz assim, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, você sabe? Eu não sei. A duração da sua vida e da minha também, ela é tão incerta, ele compara com a neblina, ela é tão incerta como a neblina, que agora a gente está vendo, mas que daqui a pouquinho ela já foi embora. Então, hoje eu tô aqui para te chamar para a vida real. Tem um hoje aí para você viver, tem uma vida incrível aí que talvez você ainda não descobriu, porque você está tão ocupado, você está ocupado demais pensando na vida perfeita que você poderia estar vivendo se tivesse feito outras escolhas. Então, eu preciso te dizer uma coisa, talvez você só precise esvaziar o seu presente de tudo aquilo que é do passado. Fez escolhas ruins? Todo mundo um dia faz, eu já fiz muitas, mas não deixe que isso traga uma sentença de derrota, sabe, de fracasso para o seu hoje, porque apesar das nossas escolhas ruins, é possível, é preciso saber viver, né? É possível aprender com essas escolhas erradas e seguir em frente. Então, faça da história que está aí hoje nas suas mãos a melhor e mais linda de todas. Você quer uma dica? Aproveite a vida enquanto é possível, porque a nossa vida é como uma peça de teatro que não permite ensaios, não permite. Então, ame, perdoe, peça perdão, visite seus pais, visite seus amigos, chore, dance, ria e faça tudo isso enquanto é possível fazer. Antes que a cortina se feche, a cortina da nossa vida, sabe? Antes que essa cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Mário Quintana, no seu poema O Tempo, ele escreveu assim: a vida é o dever que a gente trouxe para fazer em casa. Quando a gente vê, já são 6 horas. Quando a gente vê, já é sexta-feira. Quando a gente vê, já é Natal. Quando a gente vê, o ano já acabou. Quando a gente vê, já se passaram 50 anos. Quando a gente vê, a gente já perdeu o amor da nossa vida. Aí é a hora que a gente suspira e diz assim: ah, se eu tivesse outra oportunidade. Ah, se eu tivesse uma segunda chance, não é? Então, para que a gente não seja essa pessoa aí desse poema de Mário Quintana, a gente precisa deixar as escolhas do passado lá no passado, porque tem uma vida real acontecendo aí agora. O mais importante não é a gente chegar, a gente quer chegar, mas a gente também quer aproveitar o caminho. A gente precisa aproveitar o caminho, aproveitar a viagem. Então, que a nossa vida, a minha e a sua, ela não seja feita de suspiros, de tristeza por causa daquilo que poderia ter sido. Tudo que a gente precisa para escrever uma linda história daqui para frente, Deus já colocou nas nossas mãos. Amém? Você gostou desse vídeo? Então curta, comente, compartilhe e não deixe de se inscrever aí no canal para que você esteja aqui comigo toda semana vivendo a palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijão!